Mais boi do que gente no Brasil. Um novo recorde do rebanho usado para a agropecuária, um dos setores mais importantes da economia do país. Um resultado considerado positivo para a população, que tem tido mais acesso à carne depois de anos de alta no preço dos alimentos. Mas um resultado que também tem efeitos colaterais para o meio ambiente, num cenário em que estão cada vez mais claros os efeitos da mudança climática. Eu sou Mariana Vick e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Suzana Souza e estou aqui com a Mariana para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, todo começo de noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Quinta-feira, 21 de setembro de 2023. Dia em que o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgou um novo recorde do rebanho bovino no país. Havia 234 milhões e 400 mil cabeças de gado no Brasil em 2022, o que representa uma alta de 4,3%, ou quase 10 milhões de animais em relação ao ano anterior. Os dados são da Pesquisa Pecuária Municipal, realizada pelo Instituto desde 1974. A quantidade de bois é maior do que o número de habitantes do Brasil. Segundo o censo demográfico divulgado pelo IBGE em junho, o país tinha 203 milhões e 100 mil pessoas até julho de 2022. O rebanho bovino é 15,4% maior do que isso. A maior parte desses animais está nas regiões centro-oeste e norte, que se destacam pela produção agropecuária. O crescimento no número de animais está ligado ao chamado ciclo da pecuária. A elevação do preço pago pelos bezerros nos últimos anos incentivou o setor a reter mais fêmeas para a reprodução a partir do fim de 2019. Em vez de irem para o abate, elas foram mantidas vivas para dar à luz os filhotes. Os dados dão a dimensão de um setor enorme no Brasil. O faturamento da pecuária foi de mais de 333 bilhões de reais em julho deste ano, segundo dados divulgados no mês passado pelo Ministério da Agricultura. Os valores são um pouco menores do que os de julho de 2022, que tinha registrado 343 bilhões de reais de faturamento. Mas itens como carne suína, leite e ovos tiveram aumento no valor bruto da produção. Os valores hoje estão um pouco menores que os do ano passado por causa da queda nos preços da carne nesse ano. Depois de a pecuária ter adotado a exportação como estratégia para o escoamento da produção em 2022, por causa da demanda de países como a China, nesse ano, a maior oferta de produtos no mercado interno, o que tem impacto nos preços. De janeiro a agosto deste ano, as carnes acumularam deflação de 9,65% no IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que também é divulgado pelo IBGE. Agora, quando é que o povo gosta? É quando eu falo, nós vamos voltar a reunir a família no domingo e nós vamos fazer um churrasquinho. E nós vamos comer uma fatia de picanha com uma gordurinha passada na farinha. Esse que você ouviu foi o então candidato Luiz Inácio Lula da Silva na campanha de 2022, quando ele ainda tentava se eleger presidente. A falta de acesso à carne foi um dos símbolos do cenário de insegurança alimentar agravado no Brasil na pandemia de Covid-19 a partir de 2020. Nunca o brasileiro comeu tão pouca carne vermelha como em 2022, levando em conta a série histórica iniciada em 1996. A queda dos preços em 2023 é usada com frequência na propaganda do petista. Apesar de ser positiva a redução no preço dos alimentos, um rebanho tão grande quanto o de agora também tem efeitos colaterais. A pecuária é um vetor de desmatamento e um dos setores com as maiores parcelas de responsabilidade pela mudança climática, principalmente no Brasil, onde grande parte da matriz energética é limpa e as emissões de gases de efeito estufa vêm maior parte da derrubada de florestas e da agropecuária. Isso chama atenção, sobretudo, no momento em que o Brasil passa por uma forte onda de calor. Depois de meses de um inverno com temperaturas acima da média histórica, a estação termina agora com um tempo extremamente quente em praticamente todo o país, com a possibilidade de atingir patamares nunca vistos. O pico do calor deve ser no próximo sábado. Dados da FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, mostram que em 2019, 31% das emissões de gases de efeito estufa globais se originaram na agropecuária.
A maior parte delas vem da criação de gado. Um dos motivos para o alto volume de poluição é o desmatamento associado à atividade, que demanda abertura de terras tanto para dar espaço para o boi, quanto para a plantação de alimentos consumidos por esses animais, como a soja e o milho. Parte desse desmatamento é ilegal. São frequentes as denúncias de pastagens abertas criminosamente na Amazônia, que é a nova fronteira do agronegócio no Brasil. Grileiros invadem e derrubam áreas de floresta na região, muitas vezes em desrespeito aos limites de terras indígenas ou a unidades de conservação. A não demarcação de terras indígenas vai trazer prejuízos sérios, não só para nós, povos indígenas, mas também para a economia brasileira. Nós temos que pensar como ter um outro modelo econômico que não seja a partir da destruição da Mãe Terra. Nós temos que pensar um modelo econômico que, de fato, alimente a população brasileira, que respeite os modos de vida e que respeite as culturas, né, de toda a população brasileira. Essa aí que você ouviu é a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara. Vale lembrar que, se a gente está falando de desmatamento, nesse momento a gente também está discutindo o julgamento do marco temporal no Supremo. A tese, apoiada por ruralistas, defende que só têm direito à terra indígena os povos que as ocupavam na data da promulgação da Constituição Federal, em 1988, ignorando os casos de invasões desses territórios nas últimas décadas. A maioria do Supremo rejeitou a tese nesta quinta-feira. A produção de carnes também contribui para a mudança climática por causa das emissões de gás metano, um dos que tem mais potencial de aquecimento global. Fruto do processo digestivo dos animais, o metano é gerado no rúmen, um compartimento do estômago dos bovinos, e é liberado majoritariamente por meio do arroto. O potencial desse gás para elevar a temperatura global em 20 anos é 80 vezes superior ao gás carbônico. Outro dano causado pela criação de gado é a emissão de óxido nitroso, resultado da deposição de dejetos animais nas pastagens. A produção de carne tem ainda efeitos como a poluição das águas e a perda de biodiversidade. As monoculturas adotadas para criar animais, como a soja e o milho, plantadas em áreas enormes de terra no interior do Brasil, desgastam o solo e levam à perda de espécies. Quando a gente fala de mudança climática e crise ambiental, é fácil pensar nas notícias recentes que aconteceram no Brasil. A atual onda de calor que atinge o país provavelmente tem relação com o aquecimento global. Segundo as projeções científicas, o aumento da temperatura global e as perturbações na atmosfera causadas pela emissão de gases de efeito estufa tendem a tornar mais frequentes e intensos os chamados eventos climáticos extremos. Meteorologistas dizem que fatores como o fim da estação seca, que coincide com o fim do inverno no Brasil, e a influência do fenômeno climático El Niño são os principais responsáveis pela atual onda de calor. Ao mesmo tempo, estudos mostram que a mudança climática tem tornado as cúpulas de calor mais intensas que o comum. Pesquisadores tentam melhorar a qualidade do pasto e aumentar a produtividade da pecuária para reduzir os danos do setor para a mudança climática. Apesar dos resultados promissores de alguns estudos, parte dos especialistas aponta que essas soluções não lidam com a origem do problema, que são os nossos hábitos alimentares. Se o boi consome proteína vegetal e precisa emitir metano para transformá-la em proteína animal, talvez fosse mais eficiente se a gente consumisse direto os alimentos vegetais. Um estudo da Organização Internacional WRI, publicado em 2018, mostra que o gado bovino demanda 20 vezes mais pasto e emite 20 vezes mais gases de efeito estufa por grama de proteína comestível do que proteínas que vêm de vegetais, como feijões, ervilhas e lentilhas. A entidade calculou que se o consumo de carne fosse limitado a 52 calorias por dia por pessoa até 2050, o que equivale a 1,5 hambúrguer por semana, a gente chegaria muito mais perto de cumprir as metas do Acordo de Paris. A cantora Luísa Sonza foi o assunto mais comentado nas redes sociais entre quarta e quinta-feira, após a participação no programa Mais Você, da Rede Globo, em que ela revelou o fim do namoro com o influenciador digital Chico Moedas. O uso de relacionamentos, e especialmente o fim deles, como matéria-prima da obra e do marketing de artistas da música pop são comuns. O César Galione escreveu sobre o assunto. César, o que explica esse fenômeno?
Por trás desse fenômeno tem um momento cultural que a gente está vivendo, em que celebridades e influenciadores entendem que tudo é conteúdo em potencial. Nessa lógica, até momentos que para a maioria das pessoas seriam restritos a amigos e família, acabam sendo expostos na internet para milhares ou milhões de pessoas. Além disso, esses conteúdos precisam ser comunicados de uma forma que pareça autêntica para o público. A Emily Hunt, que é pesquisadora de comunicação digital na Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, falou disso no livro A Indústria dos Influencers, que foi lançado em fevereiro desse ano. Ela fala que essas celebridades têm pouco a perder e muito a ganhar ao fazer esse tipo de exposição, e o público, por outro lado, tem um interesse em saber o que acontece na vida dessas pessoas, e de alguma forma sentir que eles são gente como a gente. Então essa lógica vai se retroalimentando em um ciclo. E César, quais outros artistas embarcam nesse gênero dos términos? Aqui no Brasil, a própria Luísa Sonza já fez músicas dedicadas a antigos relacionamentos dela. O sertanejo tem toda uma biblioteca de músicas que também falam sobre o término. Globalmente, a Taylor Swift e a Adele são as grandes estrelas desse gênero. A Taylor, que é um fenômeno global que está mexendo com economias de países mundo afora, tem 28% do catálogo dela formado por músicas que falam de término. As músicas sobre amores perdidos e corações partidos fazem sucesso porque mexem com emoções intensas do público, que de alguma forma se identificam com a situação. O texto do César você lê em nexojornal.com.br. Lá você acompanha todo o conteúdo que o Nexo produz diariamente. Assine o Nexo e apoie o jornalismo independente de qualidade. Na descrição desse episódio tem um link com desconto especial por tempo limitado de 60% para assinaturas via Google. O fim de semana já está no horizonte, então é dia de Gama Revista no Durma Com Essa. A sessão traz dicas culturais que vem da newsletter Achamos Que Vale. A gente deixa um link na descrição do episódio para se você quiser assinar. Olá, aqui é a Luara Calvenic, editora da Gama Revista. Hoje a gente começa trazendo uma dica para assistir no cinema. A cinebiografia sobre Claudinho e Bochecha, Nosso Sonho. A dupla carioca fez um sucesso tão estrondoso ali nos anos 90 que até surpreende relembrar que Claudinho morreu aos 26 anos, em 2002. Apesar dessa morte precoce, a dupla já tinha escrito seu nome na história da nossa música, misturando português rebuscado com versos como Sabe, Churururu, como vemos no filme que estreia nesta quinta, dia 21. A direção é de Eduardo Albergaria e o filme traz Lucas Penteado como Claudinho e Juan Paiva como Bochecha. Para ler, a dica é A Fé e o Fuzil, lançado pela Todavia. Recusando estereótipos, o jornalista e pesquisador Bruno Paes Manso lança esse livro que é um estudo sobre como as religiões evangélicas modificaram o panorama do crime no Brasil nas últimas décadas. Com um depoimento de ex-criminosos que mudaram suas vidas a partir da religião, o autor mostra como o crescimento desses grupos tem impacto profundo numa população exposta a diversas violências. Para assistir no sofá, vamos de Sex Education. Após 4 intensas temporadas, é hora de se despedir desses jovens ingleses a quem vimos descobrir e se aventurar pelo sexo com tanta doçura, constrangimento e humor. Nesses episódios finais, os desafios de um relacionamento à distância e um possível revival estampam situações com alto potencial de identificação. E sem falar na trilha, desculpa ideal para assistir a uma série supostamente adolescente. E outro motivo aqui para você reservar o ingresso do cinema é o documentário Elise Tom, Só Tinha Que Ser Com Você. Quase 50 anos depois, imagens inéditas da gravação do emblemático LP de 1974 vêm à tona nesse filme de Roberto de Oliveira. O lançamento acompanha as tensões que marcaram os bastidores da produção do álbum, que por pouco não foi interrompida. Para ler uma reportagem do New York Times que trata da classe média da música pop. O título em tradução livre é O que acontece quando um popstar não é assim tão popular? O jornal analisa a trajetória de artistas que, apesar de não lotarem estádios, se comportam como estrelas. São artistas para quem ser um popstar não é uma questão comercial, mas uma estética, um jeito de estar no mundo, uma sonoridade. No site da Gama você encontra o link para essa matéria.
Por hoje é isso, mas semana que vem a Gama volta com mais dicas do Achamos que Vale. No site da Gama e assinando as nossas newsletters, você pode conferir as nossas dicas semanais. Até já! Do recorde do número de bois no Brasil, passando pela relação entre obra e vida íntima na música pop e fechando com as dicas da semana da Gama Revista, durma com essa. Com roteiro, produção e apresentação de Mariana Vick, locução de Suzana Souza, edição de texto de Aline Pellegrini, participações de César Gaglione e Luara Calvianic e edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma com essa. Sexta-feira é dia de extratos da semana. A gente traz para você um resumo de tudo de mais importante que aconteceu nos últimos dias. Até!